grande mérito do cineasta brasileiro é conseguir transformar a falta de condições em elemento de criação. E isso eu senti na pele exatamente com este filme chamado Corrida em Busca do Amor, quando no momento de filmar as corridas de automóvel, não havia carro para filmar. No trabalho de direção, eu acho que você vive momentos onde você é obrigado a optar. Esses momentos que são de crise, né, que eu chamo, que você tem que dar aqui a virada ou a não virada. Tem um filme que é exemplar disso aí, que é o 8,5 do Fellini, que mostra um cineasta que está numa crise criativa e ele fica andando no meio de um set com milhares de pessoas e as pessoas vêm e falam esse ou esse vestido, ele fala esse ou esse vestido. E depois de tomar milhões de decisões binárias, você tem um filme que tem a sua cara. A realidade é muito melhor que a ficção. O que acontece é sempre mais inesperado, e mais engraçado e mais inteligente do que você pode imaginar. Isso é tiro e queda, sempre. Assim, por mais que você se esforce e monte uma grande cena sobre um assunto, no dia seguinte você vai na rua e vê uma cena muito melhor sobre isso. Eu digo sempre que o roteiro de cinema está para a literatura como o sexo explícito está para o erotismo. Na literatura você insinua e o leitor é que completa na cabeça. No roteiro tem que dizer tudo, dizer o máximo para que o ator, então, acabe de compor o personagem. Eu fui aluno da primeira faculdade de cinema que abriu no Brasil, que era uma faculdade ligada à Faculdade de Economia São Luís. A escola apenas ela serviu, como toda boa escola de cinema, para detonar o interesse e formar um pequeno gueto, né, a encontrar meus parceiros, meus irmãos de universo. Quer dizer, a partir da São Luís eu me uni com outro colega chamado João Calegari, e como todo estudante de cinema, né, que consegue fazer uma carreira a partir da sua saída da faculdade, eu me juntei com os meus colegas, no caso o Calegari, abrimos uma empresa e produzimos o primeiro longa-metragem. No momento que eu comecei a trabalhar, a entrar no mercado de trabalho como assistente de produção, enfim, me encantei, né, com o cinema e aí comecei a trabalhar bastante em longa-metragem. Na época havia uma produção significativa de longa e curta-metragem. E em 86 eu dirigi meu primeiro curta, que é o Poema Cidade, em parceria com o Francisco César Filho. Paralelamente a esses filmes, eu ia trabalhando como assistente de produção, mais tarde como assistente de direção. E depois disso eu comecei a escrever Um Céu de Estrelas, né, o roteiro de Um Céu de Estrelas, que foi premiado em 93 pelo Banespa. E em 95, finalmente, quando saiu o contrato, eu pude rodar Um Céu de Estrelas e aí finalizar, lançar. Esse processo de Um Céu de Estrelas durou, entre filmagem e lançamento, 2 anos, 1 ano e meio. Quando eu tinha 14 anos, eu tomei uma decisão que bastava ver filmes, que eu queria ver como se faz filmes também. Acabei virando estagiário de direção do filme. Eu saía do colégio direto com a mochila nas costas, sempre para uma locação diferente, batia claquete. E apareço em 3 momentos do filme. Tem uma fala, inclusive. E aí comecei a trabalhar. Um diretor, ele dá o guardrail, né? Ele dá o caminho. É essa direção, né, que o filme vai tomar. Dentro disso, dentro desse caminho, as possibilidades são grandes, né? E as opções são constantes. Eu acho que esse é o grande funcionamento de uma equipe de filmagem. Acho que as funções estarem perfeitamente claras, estabelecidas e exercidas, e você trabalhar com a constante possibilidade de criação de todas as áreas. Filmagem é uma coisa extremamente complicada, né? Porque tudo tem que dar certo ao mesmo tempo e parecer natural.
né? Aquela coisa de você ver uma cena limpinha ali acontecendo e atrás 30 pessoas olhando o tripé, né? Rebatedor e microfone, e o cara do boom segurando. Então, é uma arte da ilusão. E atrás daquilo tem toda uma máquina que está funcionando. Cortou. A função do diretor é exatamente a do maestro de uma grande orquestra, né? Onde ele, na verdade, ele não sola, não é? O maestro pode ter um grande pianista, mas é o pianista que sola, né? Talvez seria a grande figura do ator nessa comparação. Ele está lá justamente para poder dar equilíbrio a essa junção dessas pessoas todas que estão a serviço de colocar aquele filme, de imprimir esse filme negativo. Poucas profissões no mundo tem tantas variações possíveis quanto a profissão de diretor de cinema. É incrível você pensar que Buñuel é um cara que tem debaixo do nome dele diretor de cinema, e Spielberg e Bergman, e ao mesmo tempo, sei lá, aqui em São Paulo, o Carlão e a Tata Amaral têm a mesma profissão e são pessoas de universos totalmente diferentes. E isso não só no produto final, mas no método, né? Eu acho que é a profissão mais ampla possível. Eu planejo muito, eu escolho muito bem as locações, fotografo as locações, às vezes faço com vídeo, faço desenho, faço mapa de lente, meu primeiro filme Escada, eu fiz um storyboard fotográfico. Comecei ao mesmo tempo que eu procurava locações, comecei a fotografar vários ângulos e descobrindo que ângulos eram interessantes. E aí pegava as fotos, botava na mesa e fazia uma pré-montagem disso. E aí chegou na hora da filmagem, era aquele enquadramento, e naquele enquadramento eu descobri a pulsão daquele plano, a sutileza da coisa. Você tem, às vezes, 10 minutos para tomar uma decisão e uma vida inteira para se arrepender. Não tem coisa mais cruel para um cineasta, né, de ver durante, sei lá, uma eternidade, 10, 12, 20 anos da vida dele, por que eu não filmei aquela parte? Por que eu não fiz o que eu tive vontade de fazer naquele exato momento? Muitas vezes você não toma a decisão no set, né? Você toma a decisão antes. Então, por exemplo, no Céu de Estrelas, eu tomei a decisão de que a câmera não ia desgrudar da dalva em momento algum. Isso me coloca uma série de dificuldades na decupagem, de cortar da dalva para dalva. Por exemplo, né? O tempo inteiro. Então, essa é uma decisão que foi tomada antes, aí você, né, monta toda uma estratégia para trabalhar em cima disso, desse rigor, né, dessa decisão. Um filme, um projeto, ele nasce a partir de um desejo de dizer alguma coisa. Ele nasce a partir de um estado de espírito, entendeu? De uma necessidade quase fisiológica, de botar na tela alguma coisa que esteja me perturbando pessoalmente, né? E eu posso dizer tranquilamente que de 5 filmes para cá, meus filmes vão se tornando cada vez mais próximos de fatos que aconteceram comigo, ou de pessoas que eu gosto, ou de amigos, ou de família, ou alguma coisa que tenha afetado minha vida de maneira muito intensa. Paraíso Proibido, Extremos do Prazer, Filme Demência, Anjos do Arrabalde, Alma Corsária, Dois Córregos, os próximos projetos, são sempre suscitados por coisas que eu vivi pessoalmente, e pelos quais eu tenho conhecimento, mas que de alguma forma suscitaram uma determinada perplexidade. Para mim, a figura do diretor é a figura que está muito próxima do roteirista, do cara ligado à criação desde a sua gênese, né? A minha relação com os roteiristas ou com o roteiro é uma relação de profundo respeito, por um lado,
Eu acho que eu trabalho com roteiro de cinema como um diretor de teatro trabalha com um texto. Eu tenho um profundo desejo de compreender as intenções do autor e tentar traduzir. O roteirista ele tem que ser dirigido como um ator, como quem faz a trilha musical, como o diretor de fotografia. O diretor tem que orientar ele. Eu quero essa coisa mais assim, isso aqui mais assim. Então, você não está fazendo uma coisa para você. Você tem que estar consciente que está fazendo uma coisa com um tanto do seu estilo, tanto que a pessoa chama você, mas para outro cara, né? Na verdade, você está meio que parindo um filho que vai ser criado por outro. Eu não tenho uma formação técnica específica como roteirista. Eu me transformei em roteirista dizendo, bom, deve ser isso, deve ser pegar essa cena que eu escrevi para literatura, mudar os diálogos de modo que as pessoas falem assim no dia a dia, porque não adianta nada você dar um tratamento literário elaborado para uma fala, por exemplo, né? É aquilo que eu sempre digo, né? Você pode pegar um doutor em linguística, né? Se ele tiver a carteira batida na Avenida Paulista, ele sai correndo atrás do moleque, o que ele grita? Peguem-no, ou pega ele. Se ele gritar peguem-no, é capaz dele ser apanhado. Então você tem que ter essas nuances. Você tem que ter essas nuances, que tem certas coisas que funcionam na literatura e, obviamente, não vão funcionar tendo alguém em carne e osso falando. Um exemplo de nascimento de filme é o Brevíssima História dos Agentes de Santos. O André recebeu a encomenda da Prefeitura de Santos e passou para mim. Eu, por acaso, estava com a ideia de fazer um filme que tivesse um formato de árvore genealógica, né? Aí passei para ele, deu certo, e aí eu fiz o roteiro. Seu tataravô também chamava-se Pascoal. Para ser mais preciso, Pascoal Duarte da Costa. É ele que vemos puxando 3 índios nestas imagens feitas pelo cineasta amador Pero Vaz de Caminha Filho. Pascoal foi o primeiro homem a morar onde hoje está Santos. O meu envolvimento com o cinema começou por causa do Beto Brant, com e por causa do Beto Brant, né? O Beto, uma vez ele me procurou porque ele queria adaptar um conto meu, transformar num curta-metragem. Eu cedi os direitos a ele, mas por alguma razão esse conto acabou não rolando. Quando ele resolveu fazer o primeiro longa, ele me procurou para saber se eu tinha uma história para contar. Aí eu me lembrei dessa história dos matadores de aluguel. Eu acho que os matadores dariam um livro à parte. A feitura dos matadores daria um livro à parte. Eu me lembro que um ano antes das filmagens a gente esteve na fronteira para procurar locações e eu estive junto para acompanhar os caras para introduzi-los naquele universo que eu tinha visitado anos antes, que é o universo dos pistoleiros de aluguel. Então aconteceram algumas histórias muito interessantes, né? A gente teve contato com os pistoleiros e um pistoleiro especificamente gostou da brincadeira e na época em que o Beto voltou para filmar, um ano depois, ele estava na região. Ele acabou funcionando como uma espécie de consultor do filme. Ele é o que mostrou para os caras como é que se maneja armas, né? Eu me lembro até de uma brincadeira desse pistoleiro. Eu vendo o Murilo Benício brincar com uma pistola, ele disse, esse rapaz não passaria fome aqui não, sabe? Uma constatação. Outra coisa, ali naquele lugar, uma história importante, havia um duelo de interpretação entre o Murilo Benício e o Volney de Assis, que são os 2 personagens que ficam em confronto ali no bar. Eu me lembro de uma vez que o Volney, conversando com o pistoleiro, ficou sabendo de uma superstição de um pistoleiro lá, que era o seguinte, quando você mata um sujeito, você tem que virar ele de barriga para cima, porque senão você tem uma má sorte danada, você morre em 6 meses. E o Volney introduziu isso como caco no diálogo, sem contar nada para o Murilo, achando que ia colocar o Murilo numa situação constrangedora, né? Então avisou o Beto, vou fazer isso, o Beto deu carta branca, o Beto, vamos ver como é que isso funciona. E vira ele numa certa hora lá e diz, eu virava ele de bucho para cima. Fernão, eu vou dizer 2 coisas. Primeiro, não estou interessado na sua filha, nem nessa superstição. Eu só tô falando. Eu vou te falar mais, hein? Você sabe o que é de bucho para cima? Sabe ou não? Superstição. Que superstição? Você nem sabe o que eu estou falando, rapaz? Já ouvi falar. Você tá de bobeira. Não é quando você mata um cara e tem que virar ele de cabeça para cima? É, se você não virar ele para cima, sabe o que acontece? Você morre em 6 meses. Superstição. O nome do seu superstição. Afinal, era um menino carioca, naquele meio, na fronteira, onde o pistoleiro, em geral, é um sujeito que tem uma série de ritos quando ele vai matar. Quando eu roteirizo para mim, eu penso no jeito que eu faço. Por exemplo, no Amor, eu estava com muita preguiça, assim, mas queria fazer umas coisas bacanas.
Mas eu não gosto muito de movimento de câmera, traveling, carrinho, grua. Isso tudo me dá uma grande preguiça, eu acho que não vale tanto a pena. E aí eu fiz um filme com várias coisas paradas. Eu estou no mercado há mais de 20 anos e eu posso te dizer com segurança que o amor é um produto. É um produto como outro qualquer. Tem vários modelos, vários formatos, vários preços. Hoje em dia o consumidor está com um gosto muito variado. Com esse problema da segmentação do mercado, se você não diversifica o seu produto, você vai para o brejo. É por isso que aqui em casa eu tenho garotas de tudo quanto é cor, tudo quanto é tamanho, para tudo quanto é gosto. Um Céu de Estrelas tinha, né, do ponto de vista do roteiro, alguns pontos de partida. Primeiro é que a história, a narrativa, nunca ia sair da casa. E para isso, de dentro daquela casa, e para isso, o Jean-Claude e o Roberto adotaram o foco único, né, como estrutura dramática. No entanto, os roteiristas quiseram dar uma decupadinha na última cena do filme, que é a cena em que a Dalva, o Vitor, dá o revólver para a Dalva pega o revólver e aí tinha lá a rubrica. E a câmera vê Dalva apontando o revólver para a cabeça do Vitor e atira, o corpo do Vitor cai sobre a mesa, a Dalva fica olhando pela televisão, a reportagem de jornal, e pelo canto do quadro entram os policiais. Então isso estava absolutamente descrito. E o que foi mais incrível é que no momento em que eu li ainda o esboço, a primeira versão do roteiro, eu já imaginava filmar a cena da maneira como eu filmei. Vitor Santos, ele é um operário metalúrgico que se demitiu há 5 dias do emprego. Segundo a vizinhança, ele e a refém, Dona Dalva, eles estavam de casamento marcado. Segundo a vizinhança, eles desmancharam esse casamento há poucas semanas. Vitor não tinha passagem pela polícia. Ouvimos um tiro. Houve um tiro de dentro da casa. Ouvimos um tiro dentro da casa. A polícia está se preparando para invadir. Vamos então ver o que aconteceu dentro da casa. A polícia está invadindo. Vamos ver o que aconteceu dentro da casa. É grave o momento. Houve um tiro. Pode ser que alguém esteja morto. Pode ser que tenha alguma das reféns sejam mortas. A grande discordância dos roteiristas, em especial do Jean-Claude, é que exatamente no momento mais radical do filme, no ápice do filme, eu não mostro a ação, que a Dalva mata o Vitor, né? Eu como que me escondo na televisão e essa ação se passa toda off. Eu acho que do ponto de vista dramático ele tem toda a razão, mas para mim foi uma compulsão filmar aquele plano dessa maneira. E é claro que há uma discordância, mas ao mesmo tempo a nossa relação é feita disso, de um profundo respeito também. Às vezes o roteiro é mudado por circunstâncias da filmagem. Por exemplo, no Alma Negócio, o ator estava de pé quebrado no dia da filmagem. E ele tinha, o Alma do Negócio, uma série de comerciais, e a primeira sequência no quarto. O último comercial era de chinelo. Ele botava os pés no chinelo e saía andando para a cozinha e tal. Só que aí ele estava de pé engessado, não ia dar para fazer isso. Aí, na hora lá, eu tive uma ideia, dei uma mudada no roteiro e fiz o lençol voar, encobri a câmera e no banheiro ele aparecia tirando uma toalha do cabide e tal. Então, é uma passagem de branco para branco, fica meio que invisível. E aí do banheiro para a cozinha, eu dei um jeito de fazer outra vez essa passagem invisível e tal. O homem e a mulher encostam na nariz e tal, aproxima o plano, quando afasta a câmera de novo, eles já estão na cozinha. Até melhorou, foi uma saída que melhorou o roteiro, não tinha nada com esse charminho assim, mas às vezes acontece, é raro, geralmente piora bem, qualquer invenção na hora piora. Esse, por acaso, deu sorte. Uma carreira, ela não é feita de grandes sucessos, né? Assim, no sentido de que
eu ouvi uma pessoa dizendo, mas você fez sucesso muito rápido. Primeiro que não foi um sucesso tão grande assim. E, em segundo lugar, faz muito tempo que eu estou trabalhando. O mercado é uma coisa que você constrói, você não impõe. Você constrói esse mercado, passo a passo, entendeu? Através de determinadas estratégias. Entendeu? O sucesso fácil, ele não acontece, ele é um acaso. Ele é uma pura acaso. Não pensa, entendeu? Que escalota Joaquina, o sucesso dele foi previsto no papel. Ele foi o grande acaso. Né? Foi a grande novidade, foi o grande acaso. Né? Eu acho que a história do cinema brasileiro é feito disso. É feito desses grandes acasos, que fazem surgir, de repente, o mercado, entendeu? Que fazem ele se tornar viável também. Eu nunca achei que público era uma coisa enorme, amorfa. E eu acho que a minha experiência com o Céu de Estrelas reforça essa intuição. Acho que o público é diferenciado, pode ser diferenciado. O mercado de roteiros hoje em dia é bem interessante, assim, né? Se você já tem algum nome. Se você está começando, nunca é. Mas aí, tanto para um pedreiro quanto para um físico nuclear, para quem está começando é difícil. Mas para quem já é razoavelmente conhecido, tem, porque nunca se fez tanto longas quanto hoje em dia, ou projetos em vídeo. As produtoras não têm tanto quanto alguns anos atrás, mas tem várias e trabalhando. Ainda há falta desse profissional específico, o roteirista. Eu acho que é isso, a minha experiência me diz isso. A partir do momento que eu trabalhei com o Beto nos Matadores, pelo menos 3 diretores me sondaram para trabalhar em produções. Acabou não funcionando, porque eu ainda tenho aquela coisa de tentar trabalhar só em cima de textos meus, né? Não funcionar só como roteirista. Agora, é evidente que, em termos de mercado, houve uma mudança significativa e importante. Para o cinema brasileiro está numa fase ótima, nunca teve tanto projeto, é uma indústria infante, o conceito correto é esse, uma indústria infante, uma indústria que ainda está criança e que precisa de um aparato para ela andar e que vai chegar um momento que vai se tirar esse aparato e ela vai andar sozinha. Filmes têm que ser produzidos em todos os lugares do Brasil, porque esses lugares têm culturas diferentes. E filmes têm que ser diversos. A gente não pode querer garantir o lugar para apenas um tipo de filme. Quer seja o filme de entretenimento puro e simples, o filme da piada, da sátira de costumes, ou o drama, ou a tragédia, ou o musical. Eu acho que a gente tem que ter para tudo, tem que ter espaço para tudo. E isso está acontecendo agora. E eu acho que essa pode ser uma perspectiva muito interessante. Trabalhar com vídeo e com cinema são coisas completamente diferentes. Existe uma magia na película que transforma aquilo numa coisa mais sagrada. Ela tem uma coisa que é diferente do vídeo. O vídeo está muito próximo dessa realidade, do documental, daquilo que definitivamente é verdade. Eu tenho uma câmerazinha pequena, Sonyzinha pequenininha assim, que me permite entrar em qualquer lugar. Eu carrego ela na cintura. Eu entro em qualquer lugar com ela e ligo. E quem está lá dentro não está intimidado ainda por aquela câmera. Está curioso, vai querer ver a câmera e tal, mas ele não está intimidado. Se eu entrar com uma equipe de cinema, parou. O que você vai fazer? Como é que você vai iluminar? Vai dar um contraluz? Fazer isso? Parou. É outra história. Johnny! Herói da Decadência. Foi um grande vídeo, 1987. Um vídeo que ganhou o grande prêmio do Vídeo Brasil. Só podia ter sido feito em vídeo, porque é uma coisa que gravamos muito, o tempo inteiro. Acabei de realizar um curta-metragem chamado Sereia, um curta-metragem de ficção, mas um pouco fragmentado com outras linguagens. E, por ironia, isso é uma grande ironia, como é o meu primeiro trabalho de ficção, cinema, 35, etc., o filme pegou fogo. Todos os negativos foram incendiados dentro do incêndio criminoso que houve aqui no Estúdio Abertura. Pegou fogo. 31 de julho de 1998, Estúdio Abertura. Então, o que acontece? Eu tenho um telecine desse material. Um telecine ruim. E eu vou fazer uma videoinstalação.
Academia de Filmes. Olha lá, ó. Lata 7, Telecine Sereia. Sereia, são esses, ó. A gente tá vendo o caos que tá isso aqui tudo, né? Foram queimados 2 andares, tem milhões de coisas. Tinha milhões de coisas aqui, né? Dentre elas, filme, equipamento e tal. E tem meia dúzia de rolos aqui, são meia dúzia de rolos dos meus filmes, né? Desse filme especificamente. Mas é engraçado, porque o filme, realmente, o filme é um filme que trata da sereia, quer dizer, uma leitura contemporânea do mito da sereia. E é uma mulher que traz muita água e acaba destruindo um homem, ou quase destruindo um homem, né? Que é o mito da sereia, né? Onde o cara se encanta com alguma coisa, cai de boca e aí se afoga. Esse é o filme. Então, na verdade, foi um pouco isso, talvez. O encantamento com o filme, né? De uma maneira assim. E com todo o dinheiro que traz o filme, a publicidade, e de repente a coisa é mais perene. Mas como no filme, o cara não é vencido. No último movimento, ele tem uma sacada e consegue se salvar dela. Talvez a última sacada disso seja fazer disso uma videoinstalação. Quer dizer, é quase como... E a videoinstalação é quase como a construção de um altar, né? Talvez seja a construção desse altar, desse trabalho. Minha primeira tentativa ficcional em película é fazer um altar para ele em vídeo. O cinema é o rei do audiovisual. Ele é mais soberano do que o CD-ROM, do que o vídeo, do que diversas outros mídias que trabalham com o audiovisual, que têm as suas especificidades, a sua nobreza também. Mas o cinema é por si só a arte mais soberana do audiovisual. Ele é mais completo, você enxerga mais através dele, ele dura mais enquanto documento. Então, enfim, ele é o mais antigo. Então, por uma série de razões, o cinema é soberano. E o cinema, como arte contemporânea, ele é onde a cultura é refletida. E isso é mais importante. Acho que esse investimento por parte da sociedade é o que importa mais. Muito mais do que a conquista de um mercado no sentido estritamente financeiro. O filme é, antes de mais nada, entende, a própria história do país. Essa talvez seja a grande importância do cinema. Um cinema um país sem cinema, uma cultura sem cinema, é uma cultura sem história, sem a sua própria imagem, refletida, inclusive. Né? Quer dizer, uma imagem, a sua imagem inteligente, não é a pura documentação fria, deliquescente do fato histórico, mas é a sua interpretação. Essa grande possibilidade, eu acho que, a meu ver, o cinema é indiscutivelmente de todas as outras artes. Eu volto a repetir, eu vim da literatura, passei pela música até chegar ao cinema. Né? Mas o cinema, é aquilo que diz o Skolimowski, o cineasta polonês Skolimowski, é o conglomerado de todas as outras artes. Né? Um dos momentos mais emocionantes dos filmes que eu fiz foi quando eu filmei a Escada. Eu filmei soltando... O filme é montado em cima de uma música, é uma baquiana do Vila Lobos. E na hora de filmar, eu soltava a música no set. E todo o gestual do ator, a movimentação, era na cadência exata da música. Depois, quando eu assisti o copião, parecia que a variação da velocidade da câmera tinha dado errado, assim, porque estava tudo extremamente lento. E eu e a equipe, a gente entrou em pânico, achou que aquilo estava chatíssimo, complicadíssimo. Na hora que a gente começou a montar, a gente viu que era um problema enorme, assim, porque a cadência da imagem estava correta, mas você tinha que articular aquilo ao longo do tempo para dar certinho na música. Teve um dia da montagem que eu lembro que as coisas se encaixaram, assim, como meio não sei, como mágica. E você descobre que esse encaixe, na verdade, é por uma coisa inconsciente de você tomar tantas decisões, imbuído de uma sensação, de um espírito, que no final as coisas acabam se encaixando, assim.